E nós chamamos então um especialista no setor de carnes para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses números. Fernando Iglesias, analista das Safras e Mercado, que já está conectado aqui conosco. Fernando, boa noite para você. Muito obrigada por aceitar o convite em falar com a gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no canal Rural em mais uma oportunidade. E vamos sim esmiuçar o que está acontecendo no mercado do boi gordo e o que vem pela frente, né? Vamos falar sobre isso, porque a gente fez uma análise aí, né? Se a gente fizer uma análise desse último semestre que a gente acabou de falar aqui, o que a gente pode destacar no cenário do boi? Bom, foi um ano de uma grande quantidade de animais abatidos a nível de Brasil. Nós tivemos aí um crescimento de 20% na quantidade de animais abatidos durante o primeiro semestre, quando nós comparamos ao primeiro semestre de 2023. E mais importante do que isso, nós tivemos uma grande participação de fêmeas dentro desse abate. A quantidade de fêmeas que foram abatidas aqui no Brasil foi bastante significativa, foi bastante representativa. Então, isso é um sintoma que o descarte esteve muito presente nessa temporada, assim como ele esteve presente lá em 2023. Nós vimos aí um descarte presente no ano passado, esse ano mais representativo ainda. Só para dar números aqui, né, o abate de fêmeas cresceu em torno de 18% em 2024, quando nós comparamos a 2023, primeiro semestre com o primeiro semestre, e isso vai gerar efeitos dentro da cadeia pecuária no médio e no longo prazo também. Não à toa que nós vimos uma arroba do boi gordo tão pressionada em grande parte desse semestre. A dinâmica de precificação da arroba realmente apontou para uma arroba do boi gordo mais barata nas principais praças pecuárias do Brasil, e esse adicional de oferta de fêmeas explica muito bem isso. Agora nós já temos uma dinâmica um pouco mais saudável, os preços estão iniciando uma recuperação, mas aqui a gente precisa sempre ponderar. Essa movimentação, essa alta dos preços não ocorrerá de maneira explosiva dentro do mercado. O mercado do boi não reúne as condições para altas explosivas da arroba do boi gordo. Quero que você detalhe daqui a pouco o futuro, né, as expectativas para os próximos meses, para o segundo semestre do ano. Mas antes eu queria saber aquele pico, aquela pequena alta que a gente teve em abril, o que pode justificar a valorização da arroba naquele mês, ô Fernando? Bom, abril foi um mês em que havia mais condição de pasto. As pastagens estavam em boas condições dentro do mercado, e isso fez com que o pecuarista conseguisse cadenciar um pouquinho o ritmo das negociações. Então, por conta disso, nós tivemos aí um mercado mais equilibrado, melhor ajustado. Soma-se a isso uma excelente demanda por carne bovina, em especial no mercado internacional. O Brasil aí vai enfileirando recordes de exportação. Então, duas situações de mercado acabaram proporcionando uma arroba do boi gordo um pouquinho mais valorizada nesse período, mas como eu já mencionei aqui, dá para notar muito bem naquele gráfico que a arroba do boi gordo não teve altas assim muito explosivas. Ela passou ali um pouquinho dos 230, mas em maio ela já foi ladeira abaixo, né? Já caiu bastante. O pasto perdeu esse suporte, perdeu essa condição, e nós chegamos ali ao auge da safra do boi gordo entre os meses de maio e junho, o que justifica essas mínimas de preço aí que nós estamos vendo aí na tela. E aí em junho caiu bastante, né? Voltou a ficar pressionado aí para baixo. Fernando, vamos falar um pouquinho sobre a atual conjuntura, né? A gente acabou de ver um dado aí do CPEA, que há uma queda na oferta de animais, além de uma baixa disponibilidade da pastagem agora, né? Nesse período do ano, o que é mais comum. E a gente tem visto o dólar também muito valorizado. Isso realmente está dando um ânimo aos confinadores? O que você tem visto aí no mercado? Bom, o número de safras de mercado para confinamento nessa temporada é de 7,36 milhões de cabeças. Nós vamos ter um confinamento recorde em 2024. As condições realmente são propícias. Nós temos três fatores que vão justificar isso dentro do mercado. O primeiro deles, o primeiro fator que eu preciso mencionar aqui para vocês, é que nós estamos tendo aí uma disponibilidade de nutrição animal que está bastante abundante. Nós temos aí a entrada do milho safrinha no mercado agora, a colheita vai avançando. Nós temos também uma disponibilidade boa de sorgo nessa temporada. Temos DDG, que é um derivado do milho ali, que é usado como fonte de proteína. Tem uma boa oferta de farelo de soja, torta e caroço de algodão, bagaço de cana. Então, tem uma série de elementos ali nutricionais para a nutrição de ruminantes que vão contribuir aí, que mantém os custos relativamente baixos. O outro aspecto é uma reposição ainda barata. Nós temos o segundo aspecto aqui para mencionar, né? Os preços do boi magro, eles ainda são interessantes. Ainda temos preços acessíveis do boi magro dentro do mercado,
o que vai permitir uma janela de confinamento bastante interessante para o primeiro e para o segundo giro. E o terceiro aspecto é basicamente uma curva futura, quando a gente olha para B3, em particular para o contrato outubro, quando o contrato outubro trabalha acima ali dos 245, ele oferece uma boa perspectiva de travamento para o pecuarista brasileiro, para o confinador brasileiro nessa temporada. Então, nós vamos trabalhar aí com bons índices de confinamento, com uma boa lotação dentro dos confinamentos, em especial nos confinamentos de maior proporção, nos maiores confinamentos, né? Vamos ter uma boa taxa de lotação e isso vai permitir aí ter uma grande quantidade de animais ofertados no nosso mercado interno no segundo semestre. É muito importante mencionar aqui o seguinte: não é porque os preços da arroba estão deprimidos nessa temporada, estão relativamente mais baixos, que o pecuarista está no vermelho, está operando com margens negativas. Não necessariamente. Pecuária de alta performance ainda é uma atividade de alta rentabilidade, dá boas margens aqui no Brasil nessa temporada, porque a reposição ainda é barata, que os custos para produzir ainda são acessíveis, ainda são interessantes, ainda são baratos. Então oferece uma boa perspectiva de rentabilidade para essa temporada, apesar aí dessa queda dos preços da arroba. Então, queda de preço não necessariamente representa perda de lucro, perda de margem para o pecuarista que está aqui nos acompanhando.